Muito boa tarde, pessoal. Já estamos aqui então ao vivo e a postos para mais uma live do Foot Class, Academia do Futebol. O professor Domingos aqui já entrou, né? Pontualmente, doutor Domingos, nosso convidado, nosso ilustre convidado de hoje, já entrou. Daqui a pouco eu vou visualizar aqui a permissão, né, a sua solicitação para participar ao vivo. O pessoal está chegando aí um pouco mais. Um convidado para nós muito, muito especial, o professor Domingos Sávio Zainag, que é uma grande figura, que é uma referência do direito desportivo, né? Então, só aguardando mais um minutinho para a gente começar, então, daqui a pouquinho, a nossa live, né? E é mais uma vez o Foot Class com o compromisso de efetivamente trazer para vocês conteúdo, muita qualidade, para aqueles que querem trabalhar no mundo do futebol, no mundo dos esportes, e com certeza o Dr. Domingos vai nos brindar aí com muito, muito conhecimento, né? Mandando um abraço a todos aí que estão agora nos assistindo, o pessoal do Foot Class, o Caio, o Guilherme, o pessoal que está chegando aí para poder participar da nossa live, né? Então eu vou dar aqui acesso ao professor Domingos para a gente poder esta nova live. Vamos só aguardando aqui a conexão do professor Domingos. Vocês estão me ouvindo bem? Professor Domingos Sávio Zainag. Tá bom, meu amigo? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Foot Class, Academia do Futebol, professor. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui como bom soldado raso, preparado para bater um papo. Esse Foot Class aí é verde e branco, e para corintiano, negócio verde e branco é meio esquisito, hein? Eu sabia, olha, eu já esperava isso e depois na apresentação eu vou explicar para vocês por quê, viu, gente? Daqui a pouquinho eu vou explicar por que essas cores aqui, e é bom que o doutor Domingos já se posicione, né, com relação a isso. Mas, professor, na sua qualificação, o senhor espera só um minutinho que eu vou colocar aqui quais são as qualificações do senhor aí também, tá? Mas o pessoal está entrando aí, professor, eu queria te dar evidentemente as boas-vindas, né? Dizer que para nós aqui do Foot Class, Academia do Futebol, é uma honra de tê-lo aqui conosco, da sua generosidade de compartilhar com a gente aí o tempo, né? O conhecimento que o senhor tem. E eu acho que para a gente, né, todos nós que estamos aprendendo aí sempre, né? E para nós tê-lo aqui é uma honra, uma honraria muito grande, né? E que essa live vai ficar realmente na história aí do Foot Class, né? Então eu vou fazer aqui a abertura, professor, e aí vou te saudar de forma especial, né? Dando todo o alô aí para todos os acadêmicos do Foot Class, os profissionais que nos seguem, os estudantes, né? Aqueles que já atuam no mercado do futebol, no mundo do esporte, sejam muito bem-vindos ao Foot Class ao vivo, nessa quarentena de lives. Nós estamos fazendo todos os dias lives. Hoje nós temos, inclusive, 2 lives. Hoje faço aqui com o professor Domingos. Depois, daqui a pouquinho, a gente tem também o Igor Benevenuto, professor, que é um árbitro de futebol aqui de muito destaque em Minas Gerais, né? O doutor Caio que vai fazer essa live. E o direito aqui discutindo tudo que gira em torno do futebol, do mundo do esporte, gestão profissional, gestão técnica, direito desportivo, né, que é exatamente a área do nosso convidado, enfim, tudo aquilo que gira em torno do futebol. O Foot Class transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol. Nosso convidado de hoje é um grande nome, uma referência no direito desportivo. E, professor, eu vou colocar aqui porque acho isso. A maior autoridade em direito desportivo trabalhista do Brasil, com repercussão na América Latina, em toda a América. Enfim, é um professor, e falo isso porque foi professor de todos nós, que começamos a nos apaixonar pelo direito desportivo. Então, eu faço questão de fazer essa referência. O nosso querido professor Domingos Sávio Zainag, advogado,
doutor e mestre em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo, pós-doutor em Direito do Trabalho pela Universidade de Castilha, autor de várias obras jurídicas, e para não dizer, viu, professor, que eu não leio, tá aqui, ó, tá? Eu tenho aqui várias obras do professor Domingos também, e que fiquem ligados aí que nós temos uma surpresa que o professor Domingos vai fazer aí, vai ofertar um livro para ser sorteado aí. Depois a gente vai fazer essa mensagem aí também. Membro da Academia Nacional de Direito Desportivo, e a qualificação que ele diz que é a mais importante é torcedor do Esporte Clube Corinthians Paulista. Acho que essa é uma grande qualificação. Seja bem-vindo, viu, professor? E por isso, o verde e branco para o senhor não é tão bem quisto, né, professor? Muito obrigado, Davidson. Estou muito feliz em poder bater um papo com você, porque o pessoal aí está já entrando. Mais que torcedor, hoje eu sou conselheiro do Corinthians. Perfeito, verdade. Essa função pela primeira vez na vida no clube, e está sendo um aprendizado muito grande estar no meio das pessoas de um conselho deliberativo de um clube da grandeza do Corinthians, como é um Atlético Mineiro, um Cruzeiro, um Inter, um Flamengo. E vamos lá, né? Muito obrigado pela generosidade das suas palavras. Você me deixou meio preocupado aqui, com a ordem da autoridade é um perigo. Professor, obrigado mais uma vez, viu? Muito obrigado mesmo. Então vamos para os assuntos, né? Vamos para lá que o pessoal já está mandando mensagem aqui. Pergunta isso para o professor Domingos, pergunta. Então vamos começar com a nossa série de perguntas, professor. Como disse, né? E aí fiz questão realmente de frisar, porque o professor Domingos tem várias obras sobre direito esportivo trabalhista e realmente sem sombra de dúvida, referência, né, nessa área para todos nós. Não é referência apenas no Brasil, né, é referência realmente até fora do Brasil, no mercado internacional. E professor, como a gente tem muitos acadêmicos aqui, né, assistindo as nossas lives, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente, né, obviamente dentro de um tempo mais reduzido, né, mas falar um pouco sobre o contrato especial de trabalho desportivo, né? As principais características. Eu acho que é interessante a gente poder, né, destacar isso na primeira oportunidade, para depois a gente fazer um desdobramento disso. Bom, o contrato de trabalho desportivo é um contrato de trabalho, eu trabalho com isso há muitos anos, porque você for maior autoridade, não sei se eu sou, mas uma coisa eu sei que eu sou. O pioneiro em escrever uma tese de doutorado sobre a profissão de jogador de futebol, que foi a primeira edição desse livro que você tem aí, que deve ser a terceira e que vai para a quarta. Mas a primeira edição dele foi praticamente a tese de doutoramento. Aí eu precisava escrever alguma coisa diferente no doutorado, busquei esse tema e comecei a pesquisar em 96 e em 97, outubro, eu defendi a tese. E realmente me debrucei na parte histórica. É realmente um contrato de trabalho que a Lei Pelé hoje ela chama de contrato especial de trabalho desportivo. E eu já falei publicamente várias vezes que eu não gosto desse termo especial entre o contrato e o trabalho, que é apenas o contrato de trabalho. O especial dá um status. Veja, eu, um pioneiro nisso, deveria falar que bom. Mas tive a oportunidade de falar publicamente ao querido e saudoso Álvaro Melo Filho, que foi dele a ideia de colocar esse especial, porque eu sei o que ele queria. Ele queria dizer que era um contrato diferente dos demais. Mas a palavra especial deu uma conotação de uma coisa muito importante e passou um pedantismo que não deveria ter. É um contrato de trabalho, como é um contrato de trabalho diferente daquelas especiais. Tanto que a própria CLT ela tem um capítulo que trata das profissões regulamentadas, profissões especiais. Então, é um contrato de trabalho, eu vejo como um contrato de trabalho puro e simples e que tem as particularidades, que no nosso meio a gente usa essa palavra especificidades, foi criada aqui no direito do trabalho desportivo, mas que, a bem da verdade, especificidade nós temos em várias atividades. Um grande exemplo,
aeronauta. É diferente. Verdade. Ontem Verdade. eu fiquei com alguém numa... Se foi na live que eu fiz... Ah, não, foi numa aula que eu dei para os meus alunos do mestrado, e eu falava para eles sobre greve atividades essenciais, que é o controlador de voo. Eu falei, veja, não dá para... O avião está vindo para o Brasil e falar, olha, estamos em greve, encosta numa nuvem aí e desce. Não dá. Então tem a especificidade. Outro dia, eu estava voltando no Congresso de Buenos Aires com duas pessoas que você conhece, Ana Lockman e o João. Nós vínhamos Porto Alegre e São Paulo. No meio do trajeto, o piloto disse, nós vamos ter de descer em Florianópolis para trocar de tripulação, porque o nosso horário já deu. Olha! E vejo como são as coisas. O trabalhador comum está lá no meu escritório, no seu escritório, das 6 horas da tarde, a sua secretária, digamos, está digitando lá um recurso, e você fala para ela, pô, eu quero protocolar isso hoje. Fica mais 1, 2 horas, eu te pago hora extra. Lá no aeronauta tem especificidade. Ele não vai receber hora extra. Vai ter que achar um aeroporto para descer. E a mesma coisa no contrato de trabalho desportivo, que tem suas... Eu gosto mais do termo particularidade. Particularidades. Perfeito, pessoal. E ele é diferente nesse sentido, e depois a gente vai falando aqui, conforme você for me indagando. Professor, acho que uma das condições, né, essas condições, essas particularidades que o atleta, né, o contrato do atleta detém, né, e inclusive como parcela desse nosso complexo remuneratório, é o direito de imagem e o direito de arena, né? Então, eu recebi aqui, inclusive, uma pergunta sobre isso, né, porque sempre há uma certa confusão do significado dessas duas, né, dessas duas formas de contraprestação, o direito de imagem e o direito de arena. E a gente podia, inclusive, já, ao destacar o direito de imagem, principalmente o direito de imagem, as questões das concepções das fraudes, né, praticadas em torno dos atletas. E aí a gente sabe muito bem que isso tem um contexto histórico, né, professor, de antigamente, quando se usava mais, mas parece que com a evolução normativa, a tendência realmente é de uma menor repercussão de fraude, ou não, ou estou enganado? Olha, o ser humano que quer fraudar qualquer coisa, não só a lei, ele vai dar um jeito. É só pensar numa coisa. Quiseram acabar com o passe. Não acabaram. Porque ontem eu falava numa live de um pessoal da Associação de Advogados lá do Pará, e eu explicava isso. O passe ainda existe. O que mudou foi, primeiro, no fim do contrato o atleta está livre. Mas no meio do contrato, se um jogador quiser passar do Cruzeiro para o Atlético, do América Mineiro para o Cruzeiro, passar, trocar de empregador, vai ter de pagar a multa. Então o passe veio, segundo, com outra nomenclatura. Mas vamos lá sobre a fraude no direito de imagem. Primeiro, o contrato de imagem é um contrato de direito civil. A imagem é garantida pela Constituição. A gente usa até esse termo de forma equivocada, que é a cessão do uso de imagem, que ninguém tem como ceder a sua imagem de forma total. Você cede o uso da imagem, tá? Que pode ser a imagem retrato ou a imagem atributo, aquilo que as pessoas pensam de nós. Contrato civil não tem problema algum, não interessa para o direito do trabalho. Ele foi ter interesse no direito do trabalho a partir do momento que ele foi usado como fraude. Eu estou nesse exato momento trabalhando aqui numa petição para protocolar no dia 4 de maio, numa fase de execução, num processo de um grande clube contra um grande clube aqui de São Paulo, que a discussão ali é o contrato de imagem, como repercutir nas verbas trabalhistas. Por que a Justiça do Trabalho se envolveu nisso? Porque ele foi utilizado como fraude. Ora, vou pagar para o atleta quer ganhar 200 mil por mês, digamos. O clube fala, pô, mas 200 mil por mês tem que recolher fundo de garantia, 13º, férias com 1/3 a mais. Eu faço o seguinte, eu te dou os 200 mil da seguinte forma, 50 mil em salário e 150 mil de cessão do uso de imagem. Estaria tudo bem se o clube realmente utilizasse a imagem do atleta. Quando o clube não faz isso, é fraude. Aí a CLT ela é clara.
eu falei que sou conselheiro do Corinthians. Não teve uma reunião nesses quase 3 anos que eu participo do conselho em que o nosso querido presidente, o Andrés, apesar de eu ser oposição a ele, dentro do clube, mas tenho um apreço muito grande pelo Andrés, por tudo que ele fez pelo clube, o que ele fez de bom pelo clube. O Andrés, todas as reuniões, ele fala, olha, até futebol feminino a gente tem que pôr na CLT, tem que pôr na carteira de trabalho. Eu fico ali no conselho, como professor de direito do trabalho, e falo, putz, ele não sabe o que ele está falando. Porque tem toda uma história protecionista do direito do trabalho. Por outro lado, não há problema algum em um atleta ganhar mais de direito de imagem do que salário. Quando o Ronaldinho Gaúcho foi jogar no Atlético Mineiro, ele já tinha uma imagem, não a imagem retrato dele, que eu não acho muito bonita, mas ele dá a imagem, brincando, a imagem atributo da história que ele teve no futebol. Para mim, depois de Pelé e Maradona, tinha tudo para ser o terceiro maior jogador do mundo, tivesse um pouquinho mais de cabeça. Ele poderia ganhar mais. Não era fraude alguma. Agora, a fraude é como um caso do meu escritório, que acabou há algum tempo, e que eu tenho usado esse exemplo em palestras por aí, em conversas como eu estou tendo com vocês. O cliente chegou no escritório, jogador de futebol, dizendo que jogava num clube lá do interior de Santa Catarina e tinha um salário de 35 mil, sendo 50 mil na carteira de trabalho e 30 no contrato de cessão do uso de imagem. Para você ter... E eu consegui provar que era fraudulento e ele ganhou os reflexos em tudo. Vou te contar uma coisa. Eu não sei nem o nome desse jogador. Eu não me lembro. Agora, de clientes famosos, como eu já tenho ainda, né? O Diego Souza, Jorge Henrique e outros, a gente lembra. Agora, é um jogador, um cliente de escritório que eu não lembro o nome. Porque era um jogador comum. Lá na cidade em que ele foi jogar, por 35 mil, ele era o craque do time. Mas não tinha nenhum tipo de publicidade, não usava a imagem dele para nada. E muitos dirigentes, e até em debates já me falaram isso, não, mas o clube pode comprar o direito de imagem e não usar. As pessoas se esquecem que quem vai julgar matéria trabalhista é juiz do trabalho. E o direito não é uma coisa simples. Eu não posso usar o meu direito como um abuso de direito. Como que eu vou pegar para não usar? Abuso de direito. Aí você vai na uso de argumentos jurídicos, e às vezes eu fico chateado, eu nem entro muito em discussões em grupos de WhatsApp, porque são argumentos de torcedores, não são argumentos jurídicos. Eu fico na minha, porque eu falei, não vai dar, não vai, eu não tenho que ensinar nada para ninguém. Quem quiser aprender, estude, porque grupo de WhatsApp fica aquele negócio, todo mundo quer dar a última palavra, né? E eu não gosto disso. Abuso de direito. Mas o contrato de imagem é lícito, não tem nada de errado, se for contrato de imagem. Perfeito. E o direito de arena, professor? E o direito de arena? O direito de arena é uma coisa que eu gosto muito de falar nele, porque ele foi criado no começo dos anos 70, mas ali em 73, para ficar mais exato, na antiga lei dos direitos autorais. Até ontem eu li um artigo para dar um parecer sobre o direito do trabalhador pelas invenções. Eu estava vendo o artigo que eu tive de analisar para sair numa revista científica. Ele falava dessa lei de 73, mas ele falou do direito de imagem, é direito do autor, de ceder o direito da obra, etc. Mas funcionava o seguinte: o futebol, quando passava na televisão, as TVs não pagavam nada para os clubes. Eu tenho uma passagem na minha vida que eu sempre gosto de contar, e eu conto no livro que nós vamos falar no final, que é eu devia ter uns 3, 4 anos, e eu e meus pais morávamos próximo ao Pacaembu. E meu pai gostava de jogos de futebol. E teve um domingo à tarde que minha mãe preparou o almoço e ele falou, olha, hoje eu não vou para o jogo, vou assistir aqui. Deitou e ligou a televisão. Nós morávamos a mais ou menos, 2 quilômetros, 4 quilômetros do Pacaembu. Morava na área central aqui da cidade de São Paulo. Certo. Não sei se você conhece aqui a Avenida Rua Vergueiro, perto do Conheço. Cultural. Eu morava Conheço.
Ali perto, é. Aí meu pai, ali eu cheguei criança andar de bonde, era uma época super legal. Meu pai não foi, ele ficou vendo o jogo pela TV. Conclusão, numa época em que não existia patrocínio em camisa, não existia investidor, os clubes só se valiam dos ingressos, entendeu? E por que direito de arena? Que tirava o torcedor do estádio. Então aquele jogo lá atrás, em 63, por aí, ficou faltando o ingresso do meu pai que ele foi ao jogo. Com isso, as empresas de TV ganhavam muito dinheiro. Até que nos anos 70, os clubes chegaram à conclusão de que não pode ter mais jogos sem autorização dos clubes. E como os clubes, pelos jogadores, a lei disse, a lei de 73, que 20% do valor que os clubes recebiam autorizando a transmissão ao vivo de uma partida, 20% era para dividir entre os atletas. Pois bem, isso passou a lei de 76 do atleta de futebol, se não me engano, Sim. falou do direito de arena também, a lei Dico, a coisa foi tocando, até que um dia um sujeito vai e escreve uma tese de doutorado na PUC aqui de São Paulo, esse seu amigo, e como em tese você tem que inventar bobagens, e às vezes essas bobagens não são tão bobagens, eu não vou dizer que eu descobri que eu não sou inventor, mas eu extraí do Instituto a sua natureza jurídica, onde encaixá-lo no nosso microsistema jurídico trabalhista desportivo, digamos assim. E eu cheguei à conclusão que ele tinha, por analogia, era igual às gorjetas. Um dinheiro que o trabalhador ganha, mas que não vem do seu contrato de trabalho com o seu empregador, vem de terceiro. E a partir daí, eu fazia uma recomendação que se aplicasse a súmula 354 do TST, que na época se chamava enunciado. Isso. O valor das gorjetas, e tanto do direito de arena, deve refletir em férias, 13º e fundo de garantia. Não é que essa maluquice pegou? Bom, veio uma lei em 2011 e diz que o direito de arena cai para 5% e, pior, não tem mais natureza jurídica remuneratória. Aí eu fiz uma tese, está nesse livro aí que você tem, e na 4ª edição que está para sair, eu aprofundo isso, no sentido de que houve um retrocesso social. Você tinha o direito de 4 décadas do trabalhador, reduz esse valor e ainda por cima diz que a natureza jurídica não é salarial. Por isso que eu bato nessa tecla. Acho até, e isso até eu digo na 9ª edição, que o direito de arena ele está com os dias contados. Porque hoje os clubes não dependem mais da bilheteria. Verdade. Hoje, os clubes, eles nem querem jogador, eles não querem torcedor no estádio. Eu vou a jogo de futebol. Eu fui de torcida uniformizada. Hoje eu vou na Arena Corinthians, o assento é almofadado, retrato, porta-copos. Não tem mais torcedor nos estádios. O que tem são espectadores, porque o grande dinheiro mesmo vem da televisão e de outras fontes. Acho que o direito de arena tem seus dias contados, mas enquanto ele estiver na lei, eu entendo que ele não pode ser reduzido. Aí alguém pode dizer, pô, mas se ele pode ser tirado, quem pode mais pode o menos. Não é bem assim. Se mantém aquela remuneração, aquele pagamento, não pode ser diminuído. Retirado até pode, se ele cumpriu o seu momento, como o passe cumpriu o seu momento histórico. O passe foi muito importante, até para o futebol brasileiro. Que se não tivesse o passe, será que o Pelé tinha jogado toda a sua vida produtiva no Brasil? Eu tenho certeza que não. Professor, que aula, né? Que história, né? Eu acho que não só o conceito, né? Mas a própria formação do conceito que o senhor participou ativamente, né? Então, realmente para nós aí, o pessoal está me perguntando aqui, só para não deixar passar também, foi uma pergunta que o Felipe, que é um dos acadêmicos nossos também, acabou de fazer aqui aqui na live, é sobre a possibilidade de dar licitude
ao direito de imagem fixado acima de 40%, né? Obviamente, desde que explorada efetivamente a imagem. É possível, né, professor? Só para responder o Felipe. Então, vamos lá. A pergunta de quem é Felipe? Brilhante. Felipe. Olha, essa pergunta é de um brilhantismo admirável. Por quê? O legislador, eu vou contar um negócio. O grande problema é que quem escreve mudanças da lei PLS, CBJD, são pessoas de altíssimo nível intelectual e acadêmico em se tratando de direito desportivo. Quando eles vão mexer com o direito do trabalho, só fazem meleca. Essa história de pintar em 40% é absurdo. Porque, veja, o Ronaldo, quando veio jogar no Corinthians, em final de 2008, jogou 2009 e 2010, e 2 partidas em 2011, ele, foi antes da alteração da Lei Pelé, ele ganhava muito mais de imagem do que de salário. Então, hoje, essa limitação que está na lei só vai dar dor de cabeça. Se um clube, digamos que o Messi, no final de carreira, queira vir jogar no Flamengo. E o Flamengo, ele fala, olha, eu ganhava lá na Europa 4 milhões de euros. Eu não vou querer ganhar isso aqui. Porque o meu sonho é jogar no Brasil, num clube de massa. Eu aceito ganhar 5 milhões de reais. Tá bom? O Flamengo fala, olha, tá bom, mas 5 milhões é complicado. Se a gente te pagar, digamos, 1 milhão como salário e 4 milhões de imagem, tudo bem? Se você é da imagem, a gente vai vender parte na camisa, publicidade de desodorante, a do braço, a outra, enfim. O Messi vai arrumar um advogado lá no Rio de Janeiro e vai entrar com a ação dizendo, olha, passou de 40%. Então, tudo que passou de 400 mil reais, 3 milhões e 600 é salário. Eu quero 13º, férias, fundo de garantia de todo o período contratual. Digamos que der 5 anos. Não. Isso é um problema sério, porque aí vai ter que fazer algum malabarismo. Se fizer dessa forma, um juiz do trabalho não vai dizer, olha, eu estou com as mãos atadas, porque a lei está dizendo que passou de 40% é salário. E um advogado do clube vai falar, não, mas isso é numa situação normal, numa situação especial, não vai pegar, não adianta. Então foi uma grande falha que fizeram na lei, pensando em proteger os clubes, e o tiro saiu pela culatra, porque aí prejudica os clubes. Para quem acha que... Muita gente fala, não, você tem sempre uma posição de defender o atleta. Não é bem verdade, eu defendo o direito. Agora, quem estuda direito do trabalho não tem como escapar de defender o mais fraco, que é o trabalhador. É impossível. Verdade. Um dos maiores nomes do direito do trabalho no Brasil foi o professor Magano, que defendia mais empresas. Mas você pega os livros dele dos anos 80, que eu estudei isso na época, já defendendo o trabalhador. Mas veja, eu durante 8 anos, eu fiquei escrevendo e batendo na tecla que a cláusula penal, antes de 2011, era devida somente pelo atleta e não pelos clubes. Só depois de 8 anos é que o TST e a Justiça do Trabalho como um todo encampou essa minha tese e começou a liberar os clubes. Mas até então, vários clubes foram destruídos. E aí eu não estava prejudicando nenhum atleta, só via que, por interpretação histórica, só os atletas pagariam. Então tá aí, eu não sou defensor de um lado, sou defensor, tem que ser defensor como jurista do que é justo. Perfeito, professor. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Professor, eu acho que já que o senhor tocou nesse assunto também, né, o senhor falou que é advogado de grandes atletas, né? E a gente sabe disso, né? O senhor já teve casos aí, né, históricos na Justiça do Trabalho. E agora, a realidade dos atletas não é bem essa, né? Porque a gente fala muito daqueles 2%, 1%, né, dos jogadores que têm uma remuneração elevada, mas essa não é a realidade, né, professor, dos atletas, por isso o direito do trabalho é tão importante, né? Para você ter ideia, nós temos lá no escritório causas de jogadores que ganham um salário mínimo. E nós temos processos em Natal, por exemplo, que eu estou me lembrando aqui, são atletas que ganhavam R$ 1.500. E a ação, o que a gente discute lá? Não é só a questão das verbas, não.
O atleta se machucou e fala para ele, tchau e benção, vai se virar, vai pegar o Corona Voucher agora. Porque não tem nada. Ficou por isso. Não tem seguro, né? Não tem seguro, não tem absolutamente nada. A FIFA mandou para o meu escritório lá, pro meu sobrinho, que você conhece, o Guilherme, que cuida dessa parte internacional. Chegou uma decisão de um jogador brasileiro, eu nem sabia que tinha esse caso lá. Do Congo. Jogador brasileiro jogando no Congo, lá na África, que fez um contrato por 3 anos, ganhou o primeiro mês de salário e falaram, não queremos mais você aqui. Nossa. Eu nem não lembro o nome do rapaz. Eu estava lendo a decisão, porque eu já não sei se eles vão recorrer para o TAS. Mas teve lá a indenização, assim, chega, vai embora, volta para o Brasil, no Congo, que não é nenhum centro importante de futebol. Não é? É um país que deve ser maravilhoso, que é o único continente que eu não conheço, a África. Mas esse período aqui, assisti um monte de série, né? Agora, quando a gente for liberado, eu quero ver se... Vou até a África, que é o único. Eu conheço a Oceania, a Ásia, a Europa, a América toda, do Canadá para baixo, todos os países. Mas a África, eu quero ir a África lá embaixo. Quero ver se leão lá é macho mesmo. Com certeza, professor. E a esposa, né? A nossa grande amiga também, né? A esposa sempre ao lado do professor Domingos em todos os eventos, né? A gente cumprimenta de forma especial também a Patrícia. Professor, e falando um pouco, se a gente puder falar pelo menos alguns minutinhos aí sobre, já que a gente está falando das particularidades, né, do contrato, sobre a cláusula indenizatória e dessa cláusula compensatória, qual que é a diferença, né? Quando que ela era paga, né? A cláusula é a história do passe. Acabou o passe. Tem a cláusula hoje, que é a cláusula penal quem deu o nome a ela também já não está mais entre nós, foi o Marcílio Krieger. Ele que redigiu esse artigo. Quando ele redigiu, ele me ligou explicando, eu falei, agora que não precisa mais dessa lei. A justiça está entendendo que é unilateral. Ele falou, não, mas agora já está na lei e vai ser aprovado. Quando o clube, falar bem simples, né? Quando o clube, quando o atleta quer ir embora, ele vai ter que pagar uma multa, que é a cláusula indenizatória, de até 2.000 vezes a média do seu salário. Tá? Então, para ter uma ideia, quem ganhava R$1.000 no salário mínimo, vai pagar 2 milhões para poder transferir-se de um clube para outro. Se ganhar R$10.000, esse negócio já vai para 20 milhões. Então veja um atleta que ganha fortuna, quanto que ele vai ter de pagar para sair do clube. Agora, por outro lado, quando o clube despede empregado, tem de pagar o que se chama pela lei a cláusula compensatória, que pode ser de até 400 vezes o salário do trabalhador atleta, mas tem um piso. Né? Isso é o teto. O piso é o total dos salários que faltarem até o final do contrato. E é o que todo mundo coloca. Não coloca 400 vezes, pelo menos eu nunca vi. Tem uma disparidade, mas não vejo nenhuma inconstitucionalidade nisso. Que tem de proteger os clubes. Agora, é um monstro. É um monstrengo jurídico, é uma coisa totalmente teratológica, não dá para dizer o contrário. Porque você, veja bem, faço um contrato com você, qualquer contrato, vamos colocar a cláusula penal para você cumprir o contrato. Só que eu já coloco uma outra cláusula. Se você não cumprir o contrato e tiver de me pagar a multa, uma parte da multa vai para você desde que o outro pague. Olha que maluquice. Exatamente. Quando eu falo disso fora do Brasil, nos congressos de direito do trabalho, tá todo mundo... O pessoal espanta. Coisa louca. Mas o mercado criou. Não adianta. É verdade. Não adianta você querer mudar. Ontem, na live que você participou, lá do... foi pesado aquele negócio lá, hein? Mas foi? O conterrâneo até que estava calminho, né, Wilmar? Foi. Exatamente. Eu brincar com ele, falar, o que você tomou que você está aqui? Porque é um baita danado. Você da parte ele falou que
Ele falou que vem para São Paulo pagar um jantar, eu quero ver se eu entro nessa boquinha aí. Mas Tá convidado, professor, tá convidado. Ele, não sei se foi ele, foi o outro professor. Não foi o Mar, foi o outro professor, não o Scalércio. Foi o doutor Marcelo Palma, que é juiz do trabalho, também em São Paulo. Ele disse o seguinte, do Ripper, que diz que quando a lei despreza a realidade, melhor, quando o direito despreza a realidade civil despreza o direito. Eu sempre usei essa frase, os jovens, quando vão fazer palestra, outro dia eu via do Leonardo Andreotti, ele falou, como o professor Zainag me falou, é isso. Ali, tá vendo? Pensando que ele ia pagar a multa. Alguém achou uma saída para ganhar dinheiro. Exato. Hoje os clubes, você veja, ontem o Estado de São Paulo trouxe um editorial desportivo, agora eu não lembro o César alguma coisa, que ele diz o seguinte, que o Corinthians, esse é um problema. Os diretores atuais, a diretoria atual do Corinthians, ela diz que nós estamos lá com um déficit muito grande porque não conseguiu negociar atletas. O que é um absurdo, porque clube não é para negociar atleta, clube é para ganhar taças. Eu falei que advogo mais para atleta, mas já advoguei e advogo para clubes. Mas o principal clube que eu advoguei durante 3 anos, como consultor, foi o Santos Futebol Clube. Poxa, que legal. O presidente Laor, já falecido, ele disse uma coisa muito importante. Ele segurava o Neymar e perguntavam para ele, mas senhor, como o senhor aguenta com esse dinheirão todo? Que o senhor não vai vender o Neymar? Ele falou, não, o Santos não é banco, o Santos é clube, eu quero ter troféus, medalhas, quero ter títulos. Que legal. E hoje os dirigentes parece que não pensam dessa forma. Surgiu um jogador, vamos vender. E nós, torcedores, é que pagamos o pato, né? Ainda assistir jogo no estádio medíocre, de ter que ficar. Imagina na minha infância, se eu ia perder tempo de ver um jogo europeu. Eu, dos mais jovens, até como você, que eu ia no domingo para ver jogo de futebol, eu via ao vivo os maiores jogadores do mundo. Eu via Pelé, eu vi o Rivelino no meu Corinthians. Rivelino, exato. Eu vi Dario no Atlético Mineiro. Eu vi Dirceu Alves do Cruzeiro. Então, Nossa. Eu vi o Raul Plasma jogando de goleiro, tanto no Cruzeiro quanto no Flamengo. Então, eu vi a Paulo César Caju, que é um cara que não fala dele, mas era um baita jogador. Então eu tinha essa alegria de falar para o meu pai, pai, me leva domingo que eu quero xingar o Pelé. Olha o que era o moleque. Meu pai, não, esse jogo é perigoso, mas me levava. E geralmente eu voltava triste porque o negão não era brincadeira. Cara, tinha um prazer mórbido de ver a torcida do Corinthians sair chorando do estádio. Mas hoje eu tô... Pelé? Professor, o que o Pelé realmente, assim, né? O senhor que viu, então, né? Pra gente, né? Obviamente a gente vê os vídeos, etc. O que era de mais diferente do Pelé? E aí comparando com as grandes hoje, né? Com os grandes jogadores nacionais e internacionais. O Pelé tinha muito mais habilidade que os jogadores de hoje. Começa por aí. Segundo, o Pelé era atleta. Jogadores. Se você pegar fotos dos anos 60 e 70 do Pelé dividindo jogadas, olhe para a perna do jogador adversário do Pelé, olhe para a perna do Pelé. Totalmente musculosa. O Pelé, quem jogou com ele? O Ivair, não o Evair. O Ivair era um jogador... Era o príncipe, que nós tínhamos Pelé, rei, Rivelino, reizinho, e o Ivair era o príncipe. O Ivair falou para mim que quando ele batia no Pelé, num jogo, e tinha um encontrão, era melhor você dar um encontrão numa parede de concreto do que no físico do Pelé. Então, Pelé nunca teve perna quebrada. Ele quebrou a perna no cópio aí da terra de vocês. Exato, do Atlético, exatamente. Foi. Grandes contusões que o tiraram dos jogos por muito tempo. Ele era muito forte. Verdade. Tinha habilidade, era inteligente, era ambidestro, cabeceava de olhos abertos. Os meus amigos, depois eu tenho que dar uma palmatória. Depois de Pelé, acho que o maior jogador que eu vi foi Maradona. Mas está longe do Pelé, porque o Pelé não dá para você discutir com o argentino, né?
Eu tenho grande... Que desculpe nos irmãos, né? Mas não podemos discutir isso, né? Eu fiz uma live a semana passada com um amigo argentino, né? Eu falei, não vou levar. Eu vi. Eu vi. Ele deu uma pitadinha no Brasil, né? Não dá para comparar. O Pelé fazia... O Pelé era ambidestro. O Pelé jogava no gol. Pelé cabeça... Outro dia, não teve essa... O Cristiano Ronaldo subiu não sei quanto... Sim. Um amigo que me mandou, falou, olha, um amigo mais ou menos da minha idade, um pouco mais novo, olha o que o cara fez. Eu falei, tá, e daí? Ele falou, o cara subiu, o Pelé fazia isso uma vez por semana, ninguém falava nada. Aí eu peguei umas imagens do Pelé e mandei para ele. Eu falei, olha aí. O Cristiano Ronaldo fez um gol de bicicleta que ficou no ar retinho. O Pelé fazia isso uma vez por mês. É isso, agora eu sinto, porque eu às vezes falo para a Patrícia, para o meu sobrinho, eu falo, gente, mas Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, eles eram bons reservas para os times dos anos 50. Verdade, professor, que beleza, que história, viu? Seu próximo livro tem que ser histórias do futebol, viu, professor? Não tem jeito, tem que ser isso mesmo. Eu vou falar desse daqui, esse aqui é de história, só que de um lado só. Exatamente, o torcedor, né? Torcedor e conselheiro, né, professor? Aqui eu conto que é o Vai Corinthians, 50 anos de história do Louco do Banco. Para você, quer ver uma coisa? Tá vendo essa capa? Certo. Olha, aqui é uma imagem que está no livro dos recordes, a maior movimentação humana em tempos de paz do mundo, que foi a torcida do Corinthians, em 1973, e saiu de São Paulo, 80 mil corintianos e foram para o Maracanã. Hoje, se vai 80 mil corintianos, já nem entra no Maracanã, cabe 60 mil, né? 60 o senhor foi, professor? O senhor foi? Não, nessa eu não fui, mas eu... Nessa não, né? Aqui, olha, tem a minha bandeira da minha torcida. Que beleza, que beleza. Eu era dessa torcida. Agora eu conto aqui, que eu não fui porque meu pai não deixou. Meu pai falou, você tá louco? Isso daí vai dar morte. E era uma época que não tinha telefone em casa. Era ir na sexta, no sábado à noite e rezar para eu chegar na segunda de manhã. Mas fui nas outras. Fui 2012 estava no Japão, 2000 estava no Maracanã, na final de 77 com 150 mil pagantes no Morumbi. Nossa! Era outstanding. Que beleza. Que beleza, pessoal. Que beleza, viu? Que beleza. Os clubes viviam do dinheiro da bilheteria. E o dinheiro da bilheteria mantinha a parte social, os clubes também. Eu moro perto do Parque São Jorge, né? O Corinthians ainda tem uma frequência muito grande de sócios. Mas hoje já diminuiu isso. Por quê? Porque os condomínios têm piscina, todo mundo tem um amigo que tem chácara, e a televisão. Porque o que acontece? Você vai no estádio de futebol, antes eu comecei como advogado, eu advogava para a Quintas Coral e eu fazia os contratos de patrocínios dentro dos estádios, onde colocar placa, o valor, porque era o jeito de você fazer o marketing para vender o teu produto. Hoje não, o sujeito quer fazer propaganda na Globo, porque lá no estádio vão 50 mil pessoas quando vai muito, dependendo do estádio, 40 mil. Ele está fazendo publicidade para 40 mil pessoas. Ele vai gastar um pouquinho mais e vai colocar na televisão e vai alcançar milhões de consumidores. Com certeza, professor. Com certeza, com certeza. Professor, uma pergunta que chegou aqui para mim também, né? Eu acho que a gente não pode deixar de falar disso, né? O senhor inclusive já falou, né? O futebol, ele vai ser realmente, haverá uma modificação no futebol em decorrência desses impactos, né, do Covid-19, inclusive no próprios contratos do atleta. O senhor já falou sobre isso, mas para quem está nos assistindo aqui, né, seria importante a sua opinião. Bom, vamos lá. O problema do contrato, parece que no Rio de Janeiro já estão querendo voltar a ter jogos com portões fechados. Isso. Já não sei nem o que opinar, porque estava todo mundo bravo, porque os jogadores tinham voltado e estavam jogando em portões fechados e eles estariam em risco. E eu estava comentando hoje de manhã aqui com a Patrícia. Imagina um jogador
tem contato físico com um que está com a Covid. Esse jogador é forte, digamos que não vai acontecer nada com ele, mas ele vai para casa. Lá tem a esposa, tem os filhos, tem o pai que é idoso. Ou ele mesmo pode ser que não suporte. Então, não sei, mas não vou entrar nessa seara porque é mais médica se colocar, jogar com máscara, sei lá. Não vou entrar nisso, vou falar sobre os contratos. Noticiou-se também que o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, ou da CBF, não, do Rio. Do Rio, é. Doutor Luciano Lopes está nos assistindo aí, viu, professor? Mandou um abraço pro senhor aí, ó. Doutor Luciano Lopes. Então, eu acho que isso é um negócio problemático. Primeiro, que é matéria trabalhista. Justiça Desportiva não vai poder ampliar o contrato. Segundo, vão arrumar confusão. Depois vai falar mal da Justiça do Trabalho. Que o contrato é por prazo determinado e ele não vai ser prorrogado. Ele vai ter efeitos desportivos que a Federação, digamos, do Rio ou de São Paulo, de Minas, aceita que o contrato prorrogue, mas para o direito do trabalho, esse contrato passou a viger por prazo indeterminado. Indeterminado, é. Que a lei, esse é o equívoco de muita gente. E o direito do trabalho, eu dou aula de direito do trabalho há 34 anos. Eu sempre disse que direito do trabalho tem dois problemas. Primeiro, as pessoas acham que entendem. E segundo, acham que ele é fácil. Por não ser fácil, é que não entendem. Ele é muito complexo. Ele é muito complexo. Exato. A lei diz que o contrato de trabalho ele será por escrito, por prazo determinado, obrigatoriamente para o futebol. Mas tem uma coisa chamada princípio da primazia da realidade, e se a realidade mostrar que ele continua atleta, trabalhando, cumprindo ordens, horário, recebendo salário, aquele contrato, para efeitos trabalhistas, ele passou a viger por prazo indeterminado. Indeterminado. Esse atleta vai entrar na justiça, e a Justiça do Trabalho vai dizer, realmente, passou por prazo determinado. Agora tem de pagar um mês de férias, um mês, um dozeavo de 13º e os 40% da multa do fundo de garantia. Ele não teria, se o contrato termina, como diz o jurista Casagrande, só termina quando acaba. Esse é um problema. Segundo, entender que como o contrato de trabalho pela lei deve ter no mínimo 3 meses, vai determinar o pagamento de 2 meses de salário. E pior, pode ser que pegue um juiz ou uma turma de tribunal que mande pagar 5 anos. E eu te digo por quê. Porque eu sofri um caso aqui como advogado de um clube, que o meu cliente, ele contratou um técnico verbalmente de futebol. A lei fala que é de 2 anos do contrato. Eu neguei o vínculo e disse que se vínculo existisse, que pagasse 3/12 de 13º, férias, o fundo de garantia 40%. Primeira instância disse não, tem que pagar os 2 anos como punição por não ter feito o contrato. Recorri para o TRT. Campinas mandou pagar 2 anos de salário. Então, são atitudes que as pessoas têm e criam problemas. Professor, a Luciana tá, deixa eu ler aqui para o senhor, quer ver? Está dizendo assim, que ela está ouvindo e a questão do TJD julgaria apenas a condição de jogo de atletas que participarem sem um contrato de 3 meses, né? Mas é um reflexo também, né? De repente pode ser um reflexo duvidoso lá do TJ, né? Então, agora, o que ela fala aqui, eu já cheguei a pensar nisso. Se houver um acordo coletivo, e se fizer um contrato hoje com a história do negociado, se sobrepor ao legislado, é diferente. Que aí eu já acho que você pode terminar aquele contrato, paga todas as verbas e, por um acordo coletivo, se faz um contrato por 1 mês, contra a lei, mas com um acordo coletivo. Perfeito. No contrário, estão arrumando confusões para os clubes. Vamos resolver agora. Eu cansei de falar lá atrás, no início dos anos 2000, que fazer contrato de imagem só ia dar dor de cabeça. Aí sofri um monte de ofensas até, que hoje até as pessoas estão mais equilibradas. Mas no passado não era, não. A justiça veio aí, tem um monte de gente que ficou milionária.
com Foi. o cara do contrato de imagem. Foi, verdade. Quando eu dizia que a cláusula era unilateral, você não sabe. Eu tinha, não sei se você chegou a participar, de um negócio chamado FEV-Lei, que era um grupo de discussão na internet. Eu tive de sair, porque era xingado. Só que o tempo mostrou que eu estava certo, igual do direito de arena. Então, veja, e a minha colocação é sempre de professor, de jurista. Eu não sou advogado. De A ou de B. Por isso eu advogo para os dois lados, que eu fico equilibrado. Eu só estou alertando. E se esse contrato se prorrogar, vão arrumar confusão. Se houver a autonomia privada coletiva, e hoje a CLT fala que o negociado se sobrepõe ao legislado, já não é que acabe, mas reduz muito os problemas. Porque você pode encontrar juízes que vão dizer que isso é uma matéria de ordem pública e que não está lá no rol do 661 da CLT, agora eu não lembro. Então, isso é que é a complicação. É que fazem as coisas e não falam com quem entende de direito do trabalho. E tá aí. Eu me lembro, vou contar uma história para você. No ano de 2000, eu fui dar uma palestra no Largo de São Francisco. Aí um advogado de clube, que depois virou meu amigo, ele disse, olha, professor, o senhor está equivocado. O contrato de imagem, ele vale. Está no Código Civil. Esse é o pulo do gato. Você paga, até usei o mesmo valor. Você paga 50 mil na carteira de trabalho e 150 por fora. Eu falei para ele, olha, toma cuidado, que esse gato vai perder 7 vidas num pulo só. Ele me disse, quantos casos o senhor já viu que a Justiça do Trabalho disse que o contrato é fraudulento? E eu respondi perguntando, quantos casos já foram para a Justiça? Ele falou, nenhum. Eu falei, então espere o primeiro. E o primeiro, lamentavelmente, foi contra o Corinthians, o Luizão. O Luizão. E a Gislaine e o... Como é que é o nome dele? Até eu ficar da banca de mestrado, ele vai me matar. Fugiu o nome. Foram os advogados. E depois eu participei da banca de mestrado desse professor, que é a foto da Gislaine, e ele fala desse caso. Então, esse é o problema. A gente fala hoje, não vai ter problema nenhum, a justiça nunca fez isso. Só que aí vai para a justiça e a justiça do trabalho diz diferente. Professor, a doutora Luciana, novamente esclarecendo, ela disse que realmente é exatamente isso, a participação do sindicato. Né? Então, acho que estaria dentro de uma proposta, né, até mesmo por causa da reforma trabalhista, né, o negociado sobre o legislado, aí seria realmente importante. Obrigado, viu, doutora Luciana, nos acompanhando aí, né? Você vê que a sua importância, né, do professor, doutora Luciana Lopes entrando na live aqui para poder, né, enfim, contribuir com o nosso debate. Professor, a gente está chegando aí nos 5 minutinhos finais, que a live, né, ela cai com 1 hora, e eu queria te perguntar sobre o projeto Clube Empresa. O senhor é a favor do projeto? Estamos preparados? O que o senhor tem a dizer sobre esse projeto? É muito bonito no papel, na prática é outra coisa. O que o senhor acha? Vamos lá, se for clube empresa para ganhar dinheiro, até eu quero entrar numa dessas. Agora, se for clube para o bem do esporte, para o bem do país, nada é ser clube empresa. Até porque o Getúlio Vargas, em 41, quando ele redigiu o Decreto-Lei 3199, ele disse, os clubes exercem, artigo 48, os clubes exercem atividade de caráter patriótico, sendo vedada a sua constituição com fins econômicos. Clube empresa, ótimo, mas quem torce para a empresa? Imagine que o Flamengo fosse empresa, um dono lá, falar que é a mesma coisa. Cansei de brincar de futebol, fecha o Flamengo. Ou tira a sede do Flamengo do Rio de Janeiro e leva para Manaus. Empresa? Legal, para quem quer ser empresa. Eu sou de uma região que eu trabalho há mais de 25 anos e sou daquela região, até estudei por lá, Osasco. Do lado do Barueri. Barueri tinha um time de futebol. A cidade abraçou o clube. A Arena Barueri é um estádio muito delicioso, gostoso. Muito bonito. Torcida, comprou camisa. E era uma torcida muito infantil, que eu fui assistir uma final no Campeonato do Barueri, a torcida gritava aquele negócio que a gente cantava na escola. Passou um avião e nele estava escrito Barueri é campeão. Você vê a pureza do torcedor da cidade.
Que bacana. Teve uma briga entre o prefeito e o presidente do clube. Sabe o que o presidente do clube fez? Tirou o time de lá. E a cidade ficou lá, todos trouxas, desculpa usar o termo, com camisa do clube e bandeira de um time que foi para Presidente Prudente, a 700 quilômetros de diferença. Então, quem gosta de esporte, tudo bem. Você quer montar empresa, porque você conhece alguém que torce para o Audax? Não conheço. Você talvez não se lembre, mas nos anos 80, quantos anos você tem? Eu sou de 77, eu estou com 42, pessoal. Esse é o ano da redenção. Exato. Nos anos 80, 84, tinha os times de vôlei, o Brasil estava adorando vôlei. Time da Pirelli e do Bradesco. Isso, lembro sim. Pararam de aplicar no vôlei. Cadê a torcida? Cadê o time? Então, isso é o meu... eu não sou nada contra. Faça clube empresa para ganhar dinheiro, fica à vontade. O país é capitalista, até eu quero participar. Mas não vem meter essas ideias em clubes grandes. Isso daí vai dar confusão. E você sabe como é o torcedor, né? Certo? Professor, está me ouvindo? Estou. Isso. É porque caiu, parece que caiu um pouquinho aí sua conexão, professor. Vê se está dando ok. Acho que agora... Okay. Isso, tá ok, tá ok. Vamos falar do sorteio, hein? Fica. Tá ouvindo? Câmbio. Pode continuar, professor. Eu tô aqui, tô às suas ordens. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui mudar aqui para... Opa. Professor, tá me ouvindo? Opa, agora voltou. 3 minutinhos para acabar nossa live, professor. Da minha parte. Muito obrigado, professor. Poxa, eu queria assim, te agradecer. Exatamente, né? O professor fez uma gentileza aí para os nossos espectadores, né? Nós vamos colocar para sortear aí entre os nossos espectadores aqui das nossas mídias sociais, viu, professor? Eu agradeço muito, né? A sua gentileza, né? Você me pediu um livro de direito desportivo. O Atleta está na editora para a 4ª edição. O meu outro de direito do trabalho para a 15ª edição. E os dois Graças a Deus. Também, com essa parada, estão na editora. Então só tem o Vai Corinthians. Mesmo para quem não é corintiano, vai gostar de torcedor aqui. É coisa do torcedor, de caravana, de jogos. Que bacana. E é isso, olha, muito obrigado pelo convite. Você faz o sorteio, me diz quem é, manda o endereço da pessoa, que assim que voltar, pode deixar. Lá no escritório a gente manda. Um abraço para você. Pode deixar, professor. Um abraço a todos. Isso, foi uma audiência muito qualificada. Te agradeço mais uma vez, viu, professor? E convido o senhor a sempre acompanhar, né, nossos debates aqui pelo FootClass, que busca realmente essa qualidade técnica, os conhecimentos, né? E para homenagear o senhor, né, como forma, né, de expressar a nossa consideração, vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Um abraço, professor! Tchau! Tchau, tchau, pessoal! Valeu!